meditando em alguns conceitos concernente o Espírito de Deus. E nós temos questões originais, pneuma ou ruach, quando o contexto está falando, do Espírito, dessa ação ativa do Eterno, o Espírito de Deus. Vem muitas doutrinas, principalmente a gente que estuda dentro, às vezes, de um contexto judaico, que o Espírito de Deus seria a manifestação do próprio Deus. Existem minúcias aí que são bastante profundas, que precisas termos algum tempo, para discorrer o assunto. Mas alguns estudantes realmente eles fecham o assunto dizendo que o Espírito de Deus é uma manifestação, ou seja, é o próprio Deus ali se manifestando, excluindo assim a ideia do Espírito Santo ser uma personalidade, ou seja, o Espírito Santo ser uma pessoa distinta do Pai, uma pessoa distinta do Pai. Eu nem vou entrar aqui nas questões da economia divina, eu não vou aqui entrar nas questões de funções. Para quem estuda um pouco da teologia já sabe do que eu estou dizendo. Mas assim, não quero estender o vídeo, então eu quero ir para o ponto que nos interessa, ou que me interessa. Então eles trabalham nessa perspectiva que o Espírito não é nada mais e nada menos do que uma manifestação de Deus. Isso eu estou trazendo dentro de um contexto judaico. Claro que existem verdades, porque praticamente, se você ler uma boa teologia, eles vão usar que o Espírito Santo ele é a atividade de Deus, por causa da nomenclatura. Espírito de Deus é uma atividade, é uma ação, uma emanação do divino, que para nós que cremos na personalidade do Espírito, cremos que é a unidade do Espírito, mesmo sendo um ser separado, um ser separado no sentido de ter personalidade própria, distinto do Pai. Eles trabalham em conjunto, então por isso que seria Espírito de Deus. Eles têm uma unidade profunda entre um ao outro. E agora, o que me chamou a atenção foi as palavras, foi expressões que o Novo Testamento dá para o Espírito de Deus, para essa manifestação. Por exemplo, nós temos expressões no Novo Testamento que chama o Espírito de Deus do Espírito de Cristo. Expressão, nós poderíamos usar as terminologia hebraica, o Ruach, o Ruach Mashiach, o Ruach Mashiach. A própria palavra Ruach já está no construto, que formamos a palavra Espírito de Cristo. Então nós temos dentro das expressões paulinas o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Então nós temos, observe, o Espírito de Deus, em que o Espírito exerce uma função ali, trabalhando, por isso que temos essa nomenclatura. Então ele trabalha dentro dessa esfera, Espírito de Deus, em relação ao Pai, principalmente no desenvolver das revelações divinas, desde da Torá, resumindo, do Tanakh, ou de todas as escrituras que nós chamamos de Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos o Espírito de Cristo, ou seja,
que o Espírito de Cristo, observe, nós poderíamos usar o mesmo conceito que usamos para o Espírito de Deus. Não, que o Espírito de Deus é uma manifestação do próprio Pai e pronto, acabou. E nós poderíamos então também afirmar que o Espírito de Cristo seria o próprio Cristo, o próprio Mashiach, o seu Espírito, a sua emanação, a sua manifestação aqui na Terra. Ou seja, que esse Espírito de Cristo também não tem nada a ver com um ser distinto que tem uma personalidade própria, mas sim o Espírito de Cristo seria o Espírito manifestando-se aqui. O grande problema que nós temos, por exemplo, Yeshua, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o outro. Ele promete outro, né? Outro consolador. No grego, conforme alguns já, não precisa nem conhecer grego para isso, você na escolinha bíblica dominical já foi ensinado que na expressão grega outro quer dizer outro da mesma espécie. Ou seja, um outro consolador. E Jesus não disse, eu me enviarei a mim mesmo. Ele está falando que eu enviarei outro consolador. Aí tem todo o desenvolvimento do texto, né? E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, observe que ele enviará o outro consolador. Obviamente que dentro do contexto está falando do Espírito Santo. Esse Espírito Santo não pode ser o próprio Pai. Bom, principalmente para os que defendem que o Espírito é o próprio Pai, porque aí nós teríamos então o Filho enviando o Pai. Então o Filho estaria enviando o Pai. Então seria já dentro dessa linha de interpretação contraditória, entende? Então, eu digo no conceito deles, tá? E para nós que cremos nessas personalidades diferentes, sabemos simplesmente que é uma questão da economia divina, de função. E esse conceito doutrinário, Espírito de Cristo, está falando o quê? Da representação, ou seja, desse ministério que o Espírito está exercendo nessa dispensação. Existem questões das dispensações, que é uma construção teológica. Por exemplo, as questões das 7 dispensações é uma construção teológica. Parte dela é uma construção teológica da igreja. Mas a dispensação, por exemplo, nós temos 2 dispensações, aqui revelado lá em Efésios, que já não é uma construção teológica, isso já é o quê? Uma revelação bíblica dada pelo apóstolo Paulo, ou seja, em Efésios, Paulo manifesta lá 2 dispensações. Isso já está explicitamente dentro das Escrituras. Agora, eu não estou questionando aqui qual é se é certo ou errado as construções teológicas. Não estou questionando. Eu estou falando que, biblicamente, nós temos a expressão da economia, né? Economia, oikonos, no grego, que é a administração do divino, a administração de Deus na linha da história, né? Então nós temos essas 2 dispensações. Então nessa dispensação, eu estou usando essa palavra dispensação, essa administração divina, ou seja, no Novo Testamento, o Pai, o Filho enviando o Espírito, e o Espírito representando, trazendo a revelação do Filho, ou seja, a aplicação do novo nascimento. Novo nascimento em quem? Né? Em Cristo Jesus. Cristo opera o novo nascimento no homem.
né? A revelação das Escrituras, a mensagem do Evangelho, o Evangelho que prega o sacrifício, a ressurreição de Jesus Cristo. Quem traz essa realidade ao coração do pecador? O Espírito Santo, ok? Então o Espírito Santo regenerando, justificando, ou seja, trazendo toda essa revelação, todo esse ministério, todo esse trabalho ativo em Cristo. Ele traz a realidade de Cristo ao coração dos homens, né? Então por isso que ele é conhecido como o Espírito de Cristo. Ou seja, resumindo, o Espírito Santo na economia divina, na administração divina, vem se revelando como Espírito de Deus, né? Trazendo a manifestação de Deus, a revelação do Pai, apontando para o ministério do Filho. Quando chega o ministério do Filho, né, a morte, a ressurreição, quando ele vem, ele envia o Espírito Santo para trazer essa nova realidade, essa nova revelação do Novo Testamento, e o Espírito Santo agora trabalhando no coração dos pecadores. Então, resumindo, não tem como confundir o Espírito Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor, com o próprio Pai e com o próprio Filho, a não ser um ser distinto, ou seja, que exerce um ministério segundo estabelecido pela economia divina. Que o Eterno abençoe.